vai estrear um quadro novo. Se não sabia, estão sabendo agora. Tá sabendo agora. O quadro novo, amada, sabia, vai dizer respeito ao seguinte: as pessoas que estão evangélicas, elas sabem de cor e salteado algumas coisas da Escritura, Sim, porque é muito repetitivo. sim. Um exemplo: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, ainda dizeis em que roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas, recolhidas. A pessoa sabe disso, está cansada de saber. A pessoa sabe disso e está cansada de saber, só não sabe que isso não é para eles. Também, né? Mas muitas coisas da Escritura as pessoas não sabem nem para quem é, nem se não é, não sabem nada. Não sabem nem que tem na Escritura isso. Ah, sim. Então o quadro aqui não vai mostrar para você aquilo que você acha que é uma coisa e é outra. E é outra. Não. Nós vamos mostrar aqui uma coisa que você não sabe mesmo. Ixi, Né? Uhum. Então é até diferente ainda. É coisa que você não sabe. Por exemplo, você sabe que o véu do templo se rasgou. Mas você não sabe que as pedras se fenderam. Porque o texto logo a seguir não é lido na igreja. Verdade. Né, amada? Então nós vamos aqui fazer a cada momento uma leitura da Escritura, mostrando algo que você não sabia. Por isso o nome do quadro é Sabia? Porque você não sabia. Entendi. Não é verdade? Então Verdade. a Amadinha escolheu eu também aqui para ler na primeira carta, no primeiro livro de Samuel. Então você não sabia, mas tem que saber. É 1 Samuel. Porque não se trata de uma carta, mas de um livro. Então é no masculino. 1 Samuel. Ou seja, primeiro livro de Samuel. Isso, Né, amado? é isso. Você que está em casa e assistindo, eu peço por favor que você também abra a sua Bíblia. No quadro Sabia, é muito importante você abrir a sua Bíblia. E este quadro também, amadinha, a ideia do quadro não é para a pessoa que já está fora do sistema religioso. É para quem está buscando a verdade e que está na igreja evangélica querendo saber da verdade que está oculta. Sim. A verdade que a igreja oculta das pessoas. Você acreditaria, você que é evangélico, que a sua igreja oculta alguma coisa de você? Se eu disser para você que seu pastor esconde alguma coisa de você, que ele oculta alguma coisa de você, você acreditaria em mim de cara ou acharia no primeiro momento que aqui está um herege e que aqui está uma herege? Acho que achar que escolheria a segunda opção. Né? Aqui está um herege e uma herege. Não acreditaria de cara. Então a nossa ideia aqui é que você pegue a sua Bíblia por isso. Pegue e leia junto com a gente. Tá certo. Tá certo? São 17h47, a nossa transmissão é feita ao vivo e você pode pegar a sua Bíblia. Eu sei que você tem uma Bíblia sempre à mão, né, amada? Não está distante de você a ponto de você não poder pegar. Então apanha a sua Bíblia e abra no primeiro livro, 1 Samuel, no capítulo 22. Capítulo 22 do 1 Samuel, que é onde nós vamos ler, porque está aqui atrás, ó. Né, amadinha? Isso. O que você não sabia e que está escrito em 1 Samuel, capítulo 22, é que Davi chefiou uma quadrilha de malfeitores. Você não sabia que Davi foi chefe de bandidagem. O que você me diria de um grupo de bandidos que anda assaltando aí próximo da sua casa, um grupo de bandidos, uma quadrilha que anda estuprando as mulheres, violentando as crianças, roubando os moradores? O que você me diria deste grupo de bandidos? São pessoas do bem ou do mal? E se esses bandidos fossem assassinos, saíssem para matar as pessoas, o que você diria desses bandidos? São pessoas do bem ou do mal? E agora, o que você diria do chefe? O que você diria do chefe dos bandidos? Ele é o mais perigoso de todos porque chefia todos os outros bandidos? Ou ele é apenas mais um bandido no meio da bandidagem? O que você diria do chefe? Né, amada? Nós somos já o quê? Pessoas experientes. Quando é uma criança de 10 anos de idade, talvez não tenha uma visão exata disso. Não. Mas quando já está com uns 15 anos, 16, daí em diante já tem uma visão. Pô, se o cara chefia uma quadrilha inteira de bandidos, me perdoe, quadrilha de bandidos, me perdoe pelo, né, pelo Aurélio, o dicionário. Mas se ele chefia uma quadrilha de maus elementos, ele é igual aos outros, menos perigoso ou mais perigoso que os outros, o chefe?
certamente o chefe é mais perigoso, porque senão não deteria a obediência dos outros, mas cada um do outro mais perigoso iria querer se tornar chefe. Sim. O chefe dos bandidos é sempre o bandido mais bandido. Né, amado? E Davi foi chefe de bandidos. Você não sabia, mas vai ficar sabendo agora. Ah, não tem vinheta ainda? Ia jogar uma vinhetinha, amado, mas não tem ainda. Ah, Vamos para a leitura. Minha amadinha, pode, você que é a leitora oficial dos nossos vídeos. tá, eu vou ler. Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. Quando você fala caverna de Adulão, minha amadinha ri. Por quê, minha vida? Tem muitas cavernas de Adulão espalhadas por aí. É porque tem igreja do Reteté que o nome é Caverna do Adulão. Uma vez a Amadinha chegou comigo na porta de uma em Belfor Roxo, no Rio de Janeiro. Foi. Aí quando ela olhou da porta, ela viu lá dentro todo mundo pulando, sapateando na Caverna do Adulão. Estava escrito assim, Caverna do Adulão. É. Agora, quando ela vê escrito Caverna do Adulão, ela acha engraçado. O povo pega tudo que tá escrito aqui. E Davi estava lá como refugiado. Ah. Caverna do Adulão é lugar de gente covarde, com medo. Ah, entendi. Mas a igreja é bíblico, né? Pega a Caverna do Adulão, vamos pular lá dentro, vamos sapatear na Caverna do Adulão. Esquece o que acontecia lá, Não. que era o refúgio, mas aqui é sapateado. É. Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai e desceram ali para ter com ele. Amadinha, me permite aqui só um adendo. A palavra casa nas escrituras, na maioria das vezes, está relacionada à família. Não façais da casa do meu pai casa de negócio. Não façais do povo do meu pai povo de sim, negócio. tá. Portanto, ali também está a casa, ó, seus irmãos e toda a casa de seu pai. Sim, Só para você lembrar que casa, na maioria das vezes, está dizendo família. entendi. Tá certo? Aí as É coisas mudam muito de figura. É, com De certeza. novo, Amadinha, por favor. Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão, né? E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram dali para ter com ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e Só um minuto, amada. Vamos vendo pedacinho por Aperto. pedacinho para você sentir o clima. A caverna do Adulão era um local em que as pessoas se refugiavam. Era um local que as pessoas se escondiam da sociedade, porque tinha feito lambança. Então, amada, a pessoa naquela época não era igual hoje, vai ter julgamento, vai para a justiça, a pessoa morria. Então a pessoa fez lambança, trapaceou, fez coisa errada, está fugindo por algum motivo, ela se esconde na caverna do Adulão. Então Davi, quando foi se esconder na caverna do Adulão, ele estava fugindo do Saul. do Saul. Fugia do Saul, do rei Saul. Certo. Tá certo? Aham. Agora, os outros homens que também estavam fugindo para a caverna do Adulão, cada um tinha feito uma coisa terrível contra o próximo. Mas até esse momento, não é querendo defender Davi, mas, né, temos que ver todos os ângulos. Porque Davi, neste momento, tinha feito alguma coisa por estar fugindo de Saul? Não exatamente que Davi merecesse a morte na mão de Saul. Entende? Não vou dizer isso. Entendi. Mas o certo é que Davi havia matado já muita gente, era assassino. Ah, tá. Mas não por conta dos assassinatos é que ele estava fugindo. Ah, sim. Entende, amado? Aham. Você pergunta assim, o cara é direito? Não é direito. O cara que mata os outros, amado, covardemente, o assassino, ele não é um cara do bem. Então não vamos dizer que Davi era um cara inocente, do bem. Mas o motivo pelo qual ele fugiu não foi por conta das mortes que ele promoveu. Porque ele matava impiamente todo mundo e o pessoal não tinha reação. Ele era o cara, o matador mor. Certo. Agora, quando ele fugiu para ir, foi por conta do rei Saul que estava atrás dele. E ele havia feito uma aliança, segundo algumas pessoas um tanto quanto escusas, com Jônatan. Ah, tá. Entendeu? Entendi. Então, o Saul estava então injuriado porque Jônatan havia ajudado Davi. E agora todo mundo sabia que Jônatan estava assim com Davi, menos ele. Aí ele ficou chateado e mandou atrás do Davi para pegar Davi. Aí Davi correu para a caverna. Ah, tá. Entendeu? Entendi. Aí na caverna também, outros homens, ó, ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto. O que é se achar em aperto? Todo homem que estava numa situação difícil porque ia morrer na mão de alguém. Correu para lá para fugir. Eram pessoas que praticavam o mal e também precisavam fugir. Tá vendo? Ó? Lê de novo. Ó. Ele se achava ali, todo homem... ele ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado. Deveu, não pagou, vai morrer. Então, Ah, tá. trambiqueiro. E
todo homem de espírito desgostoso. Cara que já está todo ferrado, que só fez lambança, não sabe mais o que fazer da vida, está com o espírito todo desgostoso. Ah, tá. E ele se fez capitão deles. Certo? E eram com ele uns 400 homens. O Davi Os valentes chefiou. de Davi. O Davi chefiou, amada, um grupo de 400 homens do mal. Tá certo? Sim. Esse de espírito desgostoso, na verdade, não é porque o cara está decepcionado, é porque o cara não tem sentimento, é um psicopata, sabe? Espírito desgostoso é que não tem, vamos dizer assim, nenhuma afinidade com nada, não liga para nada, entende? É um cara que tá aí por conta do azar, Certo. por conta da sorte, sei lá o quê. É do mal mesmo. E Davi, amada, se fez capitão deles. Está escrito lá, ó, se fez chefe deles. Chefe, isso aí. E era com eles uns 400 homens. Você disse aí o termo bravos de Davi. Os valentes. Os valentes de Davi. Amada, a igreja evangélica, a religião protestante, melhor dizendo, ela arruma um meio para poder qualificar de forma positiva, na verdade, tudo que não é tão positivo assim na história deles e nas escrituras. Então, se você tem lá eles assassinando Estevão, Estevão é um mártir. Porque do sangue semeado de Estevão nasceu a igreja. Então, eles fizeram um bom negócio em matar Estevão. É verdade. Sempre é assim, isso aí não muda. Aí Davi chefiou uma quadrilha com cerca de 400 bandidos. Não é pouco, não. É muita gente. Ele se fez capitão, chefe dos bandidos. Então, esses bandidos não eram bandidos, eram os bravos de Davi, eram os valentes de Davi. É igual os rebeldes dos Estados Unidos. Não são mercenários, são os rebeldes. São os rebeldes. Tá certo? Tá Então, certo. Davi chefiou 400 homens. Agora, eu pergunto, você sabia disso? Você sabia que Davi foi chefe de uma quadrilha de bandidos? Não. E ele, com esses homens, o que ele fazia por aí, hein? Bom, nós não vamos aqui trazer todas as informações de uma só vez, mas aos poucos. Até para que você possa deglutir tudo isso aos poucos, porque se enfiar tudo na garganta de uma vez, está arriscado ter um piripaque. É muito tempo de coisas escondidas que ficaram por aí, e eu penso que é importante a gente ir aos poucos, né, amada? Sim. Agora, vale lembrar também, amada, logo no verso seguinte, que você vê uma reação bem diferente do que a igreja sempre mostrou dos povos próximos De Israel. O Davi arrumou guarida lá com os filisteus, Os filisteus. deixou os pais deles lá com os moabitas, a família de Moabe, entende, amada? E sempre também o Egito foi refúgio Tá. para as pessoas que precisavam de um asilo político, ou sair, né, para poder não morrer. Sim. Então, você vê, e foi Davi dali a Mispá dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Davi teve um lugar forte, é uma fortaleza que ele criou para ele. Entendi. Vamos dizer assim, um pequeno império, né? Do exército dele, de bandidos. Os 400 bandidos ficou lá na quadrilha lá. Então é isso aí, minha vida. Sim. Gostou da leitura? Gostei. Essa minha vida sabia. Mas sim. você que está assistindo, a gente pergunta para você. E aí? Você sabia?